Muito boa noite, amada igreja, ou bom dia ou boa tarde, independente da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Hoje é quinta-feira, dia 16 de abril de 2020, em meio a essa pandemia que faz com que a gente se encontre de maneira virtual. Eu gostaria de compartilhar com vocês um hino muito conhecido da nossa comunidade. Não à toa, ele é o primeiro hino do nosso inário. E eu não estive presente na decisão de quem decidiu e fez essa escolha de ter esse como primeiro hino, mas eu acho que faz todo sentido ter este como o primeiro hino do nosso inário. Então a gente canta primeiro e depois eu quero compartilhar um pouco uma reflexão na palavra de Deus e também sobre esse hino. Então vamos juntos. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? A gente conhece essas palavras, são as palavras que o nosso Senhor Jesus disse na cruz, logo antes de morrer. São as palavras que o nosso Senhor Jesus disse na cruz, depois de ter passado um dia inteiro sofrendo todas as dores que alguém poderia sofrer, físicas ou psicológicas, mentais. Ele foi humilhado, ele foi espancado, ele foi crucificado pelos nossos pecados. E essas são palavras de lamento, palavras de dor, novamente palavras de lamento. Antes da gente seguir nesse texto, eu gostaria de perguntar para vocês como é que vocês estão, se vocês estão bem, ou se de repente vocês estão com medo, ou se de repente vocês estão lamentando alguma coisa. Medo de talvez pegar o coronavírus, medo de talvez perder o emprego, ou ter que demitir alguém, ou fechar sua empresa, ou não ter o que comer amanhã ou na semana que vem. Ou de repente lamentando por uma mudança de planos. Não sei vocês, mas eu tinha planos pro início desse ano, pra metade desse ano, e planos que tiveram que ser mudados por causa dessa doença.
E a gente fica triste com isso, a gente fica chateado ou com dor, a gente lamenta isso. Então a minha pergunta é: como é que vocês estão? E a minha segunda pergunta é: vocês têm dado espaço para o lamento na vida de vocês? Vocês têm dado espaço para essa ferramenta da espiritualidade, que é o lamento? Ora, na Bíblia a gente vê, e talvez diferente do que alguns pastores muito famosos no Brasil têm dito nesses tempos, mas na Bíblia a gente vê um grande espaço para lamentação. A gente conhece os profetas, os pais da fé, inúmeros salmos de lamentação e de dor. Ou seja, a lamentação ela faz parte da vida do cristão. Como a gente cantou agora há pouco, graças dou por essa vida, pelas rosas e pelos espinhos, pelo céu azul celeste, mas também pelas nuvens, pelas estrelas e pela escuridão. Graças eu dou por essa vida. É uma música que nos lembra da realidade da vida, que a vida não são apenas rosas, mas que essas rosas têm espinhos. De uma vida que não é de apenas dias ensolarados, mas também é de dias nublados e chuvosos. De uma vida que não é só de alegrias, mas é também de dor. Jesus nos fala que nesse mundo a gente vai passar por aflições. E ele, no seu lamento na cruz, ele nos mostra mais uma vez que a lamentação é uma ferramenta da fé cristã. Agora, essa lamentação é muito diferente de murmuração. Essa lamentação é muito diferente de uma murmuração que não tem esperança ou que é simplesmente uma reclamação. O lamento que Jesus faz tem um detalhe muito, muito interessante que muda completamente a ideia desse lamento. Ele pergunta: por que me desamparaste? Mas antes de perguntar isso, ele pergunta: Deus meu, Deus meu. Ele reconhece Deus. Ele tem esperança no Deus que criou os céus e a terra. Esse lamento que Jesus faz, ele não é um lamento que foge da realidade, no sentido de ignorar a dor, no sentido de ignorar a realidade do medo da tristeza, mas ele nos mostra exatamente que em meio a essa realidade de dor, em meio à realidade de tristeza, nós temos um Deus a quem pedir ajuda, um Deus a quem levar as nossas lamentações. Jesus nos mostra que a lamentação, ela revela, na verdade, esperança. Não é desespero, é esperança. Porque a gente reconhece o Deus para quem a gente leva nossas lamentações. Deus meu, que criou o céu e a terra, que deu o seu único filho em sacrifício por mim e por ti. Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que permite essa doença? Por que permite esse terror que tem na sociedade de medo? Deus meu, por que me desamparaste? Jesus nos mostra que Deus quer ouvir o nosso lamento. Deus, ele está de braços abertos, esperando: sim, venham meus filhos e tragam as suas tristezas para mim. Vocês que estão cansados e sobrecarregados, tragam essas coisas para mim. Tragam o seu lamento para mim, porque eu quero confortar vocês. Porque eu quero consolar vocês. Então a minha pergunta é: vocês têm se lamentado para Deus?
Vocês têm mostrado a realidade da fé de vocês para Deus. Ter fé em Deus, ter fé no Senhor Jesus, não é negar a realidade, não é não ter medo, não é simplesmente fingir que o medo não existe, que a lamentação não existe. Não. Ter fé no Senhor Jesus, ter fé em Deus, é saber que em meio a essa realidade, Deus está lá. Deus está aqui no meio dessa realidade de medo e de dor. Ele está aqui. E Ele espera a nossa lamentação. A lamentação que Jesus faz no Salmo 22, ela vem do Salmo 22, me desculpa. A lamentação que Jesus faz, ela vem do Salmo 22, que exatamente no seu primeiro versículo diz: Deus meu, por que me desamparaste, Senhor? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido. O Salmo 22, que é dividido em duas partes. A primeira de lamentação, ele traz uma segunda parte, que é uma parte de louvor. Lá no versículo 22, ele diz o seguinte: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E no 24, porque não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Minha amada igreja, meus amados irmãos da fé, que a gente possa viver uma fé verdadeira, uma fé que não ignora a realidade do medo, como alguns pastores famosos têm dito na internet, eu tenho visto, uma fé que não ignora a realidade do caos que a gente vive e da dor que a gente vive, mas uma fé que está aberta para lamentar essa dor, para lamentar e se jogar aos pés do nosso Criador, do nosso Senhor, do nosso Salvador, e lamentar: Deus meu, por que me desamparaste? Ele está de braços abertos, Ele quer te abraçar em meio ao choro, em meio ao lamento, Ele quer ouvir o teu lamento, e Ele também quer te trazer paz em meio a esse lamento. Ele quer te trazer conforto. Que a gente possa confiar nesse Deus. Que a gente possa confiar nele a ponto de nos jogarmos aos seus pés, em lamento, e depois em louvor, mas não negar esse lamento, não negar a nossa dor, não ignorar isso. Jogue-se aos pés do Cristo, porque Ele quer te consolar. Que Deus nos ajude, que Deus receba o seu lamento e te console hoje, amanhã e todas as vezes que for necessário. Amém.